Aparecida Borges é natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. É casada com o pastor Joatan Borges. Ela é mãe de 3 filhas e avó de 4 netos que são seu orgulho. Formada em pedagogia e bacharel em teologia, Aparecida exerce seu chamado como missionária há 35 anos. Durante sua trajetória, já ministrou em quase todo o Brasil e também fora do país, levando a palavra de Deus e esperança aos aflitos. Além de sua atuação ministerial, Aparecida é escritora e já publicou 2 livros: Intercessão, um clamor necessário, e Vencendo a Tristeza. Sua paixão por servir e ajudar os outros a conhecerem o amor de Cristo é o que a impulsiona a continuar seu ministério com fervor e dedicação. Recebam com muito carinho a missionária Aparecida Borges. Glória a Deus! Se coloque de pé nesse momento e estenda as suas mãos para cá. Nós vamos estar orando, intercedendo por essa mulher de Deus que estará trazendo a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos santas e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua filha, Senhor, que veio de tão longe, Pai, trazer a palavra, que é alimento para os nossos corações e para a nossa alma, Senhor. Nós já nos apresentamos, já cantamos, Senhor, mas que o Senhor já colocou a palavra para ela entregar para cada um de nós. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Faz o que o Senhor sabe fazer, age de uma maneira sobrenatural nesta palavra, Senhor. Que toda distração do inimigo, todo o plano arquitetado de Satanás para tirar o foco da tua palavra, Senhor, seja destruído pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Que maravilha. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Samuel Câmara. Quero louvar a Deus pela vida da sua esposa, pastora Rebeca. Quero louvar a Deus pela vida de cada mulher envolvida diretamente, nossa irmã Denise Ferraz e as suas demais companheiras. Quero louvar a Deus pela vida das organizadoras do evento, pela sua vida, minha irmã, que viajou tantos quilômetros para chegar aqui, para adorar a Deus conosco. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher que Deus tem levantado neste lugar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero, antes de entrarmos na mensagem, eu quero avisar que aqui desse lado, o meu esposo está com os nossos livros, né? Já foi mostrado aí, o Vencendo a Tristeza, né? Nosso primeiro livro, Intercessão, o Clamor Necessário, o nosso segundo livro, um livro sobre oração. Para quem não sabe, eu entreguei em setembro de 2023, mas por 22 anos e meio, eu fui coordenadora de quase 200 círculos de oração na minha cidade. Então, eu falo de intercessão não por falar, eu falo porque paguei preço e sei o que é interceder. Então, se você está orando por alguém e você muitas vezes é tentada a desistir, eu lhe aconselho. Eu digo que esse livro Intercessão é o livro que deveria acompanhar toda mulher que é envolvida no ministério da oração, ciclo de oração e outras mais que auxiliam elas, né? O terceiro livro que nos acompanha é esse aqui. Esse livro ele passou a me acompanhar, não é de minha autoria, mas é de um servo de Deus, doutor Hernani Pinheiro, lá da nossa cidade. Ele é o chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte. E por que ele me acompanha? No período da pandemia, de lá para cá, muitas pessoas ficaram com doenças psicossomáticas. E esse livro, ele traz como título, O Psiquiatra Responde. Muitas vezes você tem dúvida na questão da saúde mental e esse livro é um verdadeiro esclarecedor. Portanto, quem interessar, os livros estão
postos ali, meu esposo lhe atenderá. E ao comprar qualquer um desses livros, você me ajuda a ajudar. Algumas pessoas já me encontraram e disseram que nos acompanha pelo YouTube, né? Nós temos um canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve. Pregadora Aparecida Borges. Toda semana lá é postado mensagens, certo? E agora, dia 8 de março, a gente fez uma live ao vivo. E para minha surpresa, eu fiquei admirada. Eram 2.458 pessoas acompanhando ao vivo. Não arredaram o pé. Foi mais de 2 horas de live e o pessoal lá. E muitas mulheres aqui disseram que nos acompanham pelo YouTube. Então, quem nos acompanha já sabe que eu tenho projetos sociais com crianças. Não apenas no meu estado, né? No meu estado, o nosso projeto é o Projeto Moriá, que atende crianças na cidade de Governador. Agora, dia 9 de fevereiro, a gente fez entrega de mochilas com todo o material escolar para 60 crianças que está ali no nosso projeto. E fora isso, a gente também adota crianças em países como Moçambique, Gâmbia, Bolívia, Uruguai, e essa é a forma que eu encontrei de ajudar as crianças de uma forma agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém, irmãos? Amadas, o tema de vocês é um tema bem sugestivo. E eu achei interessante quando a Denise começou, porque o Espírito de Deus, Ele trabalha de uma forma tão bela. E eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Vocês, eu vinha dizendo isso para a irmã, né, que nos trouxe até aqui, ela e o seu esposo. Eu vinha dizendo, as mulheres é uma força indizível na igreja. E o pastor dizia assim, eu faço parte de congresso de homens, mas o das mulheres é diferente. Eu tenho uma explicação, é porque geralmente mulher ora mais do que homem, sim ou não? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. É simples, começa a orar como nós ora, que o negócio vai ficar gostoso do mesmo jeito. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, já que o tema é Mulheres no Caminho, nós vamos ver algumas coisas concernentes a essas mulheres, né? Diz assim, versículo 1 até o versículo 3. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, esse texto bem conhecido do evangelista Lucas, ele fala de algumas mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Algumas mulheres que investiam recursos, bens, valor no ministério de Jesus. Mas tem uma mulher que a Bíblia fala, e ela está aqui no capítulo 8 de Lucas, e ela reaparece no capítulo 24. Que é uma mulher que muitas vezes parece-me que a Bíblia fala dela de relance. Mas não é por isso que a história desta mulher deixa de ser tão importante para que a gente aprenda um pouco hoje. A Bíblia fala de Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Joana, uma palavra de origem latina que significa agraciada por Deus. Essa mulher era mulher de um procurador. E o que era na verdade um procurador? Era um administrador, era um oficial romano daquelas províncias. Procurador era um alto funcionário do governo. Portanto, Joana era uma mulher que estava em destaque na sua época. A Bíblia nos mostra ainda que essas mulheres seguiam Jesus. E eu pergunto, já que estamos hoje aqui, se fosse dada a oportunidade para cada uma dessas mulheres que aqui estão, cada uma teria um testemunho de vida para contar. Alguém ia dizer, eu me encontrei com Jesus numa hora de uma crise familiar. Outro ia dizer, eu me encontrei com Jesus na hora de um problema de saúde. Outro ia dizer, eu me encontrei com Jesus na hora de uma porta fechada. Mas independente
independente das circunstâncias. O que me chama a atenção é que quando se encontra com Jesus, Jesus muda a rota. Essa mulher, ela estava seguindo Jesus juntamente com Susana, juntamente com Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios e muitas outras. Mas eu pergunto, por que é que essas mulheres o seguiam? Você já parou para pensar? Você já se avaliou? Por que é que eu sigo Jesus? Aleluia. Que benefícios elas tinham em sua época para segui-lo? Sabendo como elas eram vistas diante daquela sociedade. Uma sociedade majoritariamente masculina. Que funções essas mulheres exerciam? A Bíblia fala simplesmente que Susana era a esposa do procurador de Herodes. Elas o seguiam juntamente com os 12. Os 12 eram vistos, os 12 eram notados. Mas essas mulheres, elas passaram a seguir Jesus mesmo sem serem notadas. Aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Não espere ser notada para seguir Jesus. Não espere ser notada para servir Jesus. Não espere ser notada para sentir-se amada por Jesus. Ainda que você esteja no meio dessa multidão, no anonimato, eu quero lhe dizer, está seguindo Jesus, Ele vai mudar a rota. Começou a seguir Jesus, Ele muda a história. O texto é claro e diz por que é que elas seguiam Jesus. Elas os seguiam por gratidão. A Bíblia diz que muitas delas haviam sido curadas por Jesus. A gratidão era a mola propulsora. A gratidão era a força motriz que motivava, que impulsionava essas mulheres a seguir Jesus. E deixa eu dizer uma coisa. Num coração grato, Satanás não cultiva a plantação. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Onde tem um coração agradecido, Satanás não finca barraca. Ele tem que tirar a tenda, bater em debandada, porque há uma mulher posicionada, agradecida, reconhecida do Deus de quem ela é e a quem ela serve. Possivelmente Joana era uma mulher que também tinha sido curada. A Bíblia não diz a sua enfermidade, mas a Bíblia diz exatamente o que a gente precisa saber. E agora essa mulher chamada Joana, de alma agradecida, ela passa a seguir Jesus. E com seus bens também ela passa a ajudá-lo no seu ministério. Mas você já parou para pensar que obstáculos se levantaram para que Joana fosse impedida em sua época de seguir a Jesus? Aleluia. Alguns obstáculos que poderiam ter impedido Joana. Primeiro obstáculo que eu vejo no texto, que poderia ter impedido Joana de seguir a Jesus, o fato dela ser mulher. Na época em que ela seguia Jesus, um rabino nem poderia falar com mulher. Aleluia. Nem falar com ela em público, imagina tê-la na sua tropa. Aleluia. Mulheres da sua época tinham um papel secundário, não eram como hoje, que a pastora Rebeca chama vocês vêm tudo bem vestida, tudo brilhando, tudo faiscando, é drone passando por cima, é filmando, é passando no YouTube. Não. Joana estava seguindo Jesus no anonimato, não havia reconhecimento, não havia holofote, mas lá estava ela, seguindo Jesus. Os 12 eram notados, mas a tropa de Joana, de Susana, de Maria Madalena praticamente não era vista. Quem é você quando não dá para ser vista? Quem é você quando não há reconhecimento?
Quem é você quando alguém não te nota e nem chama para tirar uma foto e nem coloca teu nome no cartaz? Quem é você? O primeiro obstáculo que eu vejo que poderia ter feito Joana retroceder no seguir a Jesus no caminho era o fato de ser mulher. E o segundo, o status social. Aleluia. Ela era uma mulher da sua época, da sociedade. Ela era uma mulher de destaque. Seu marido era homem de confiança de Herodes Antipas. Isso poderia ter sido um impedimento. Mas sabe o que é que eu me alegro? É porque nesta noite aqui, eu já vi doutoras aqui em cima, já vi mulheres formadas aqui em cima, mulheres que o seu status social poderia tê-las de alguma forma impedido, ou quem sabe levantar o nariz, porque tem uma turma que quando bota um anel no dedo, a coisa muda, acha que não precisa de Jesus, acha que não precisa mais se humilhar, acha que não precisa mais chorar, pode ser alta como for a patente, Jesus sempre será Jesus. Ramaia debiassé. O terceiro obstáculo que eu vejo que na sua época poderia ter impedido Joana de seguir a Jesus era a cultura palaciana. Havia uma cultura no palácio de Herodes. Joana conhecia a realidade de dentro do palácio. Ela tinha acesso à corte. Aleluia. Ela participava das honras, das regalias do governo. Ela participava da turma do tenho tudo, não falta nada. Vê Joana seguindo a Jesus, me dá uma certeza, é que pode ter o que tiver, se não tiver Jesus é cego, pobre, miserável e nu. Oh, aleluia. Ela tinha conhecimento das execuções que o rei mandava fazer. Havia uma cultura na sua época. Ela também conhecia as mulheres importantes, as mulheres influentes e de destaque do palácio. Mas essa cultura palaciana não foi forte o suficiente para impedir Joana de procurar Jesus nas aldeias, de procurar Jesus nos vilarejos. O texto é claro e diz que eles andavam de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, de cidade em cidade. Era lá na distância, lá na aldeia, mas Joana estava lá. Ai, aldeia sé. O quarto obstáculo que eu vejo que na sua época poderia ter impedido Joana de seguir a Jesus era ser mulher de Cusa. A posição do marido dela exigia, requeria, aleluia, uma mulher submissa às ordens vindas do reino, aleluia. O cargo elevado de Cusa, um cargo elevado de procurador exigia isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus é tão atraente, que quando Ele atrai uma pessoa para Ele, ela não vê mais nada ao redor, ela só vê Jesus, ela só quer Jesus, ela só procura falar de Jesus. Aí tem uma turma que não sabe o que a gente vive e diz: eu não gosto de crente, porque crente só fala em Jesus, de manhã Jesus, de tarde Jesus, de noite Jesus. E deixa eu dizer, e de noite quando a gente dorme sonha com Jesus. Ser mulher de Cusa era alto, exigia uma fidelidade ao reino. Mas essa mulher seguia Jesus, sabendo que ser fiel a Jesus é bem melhor do que ser fiel a qualquer outra criatura.
Oh, aleluia. Eu não sei quantas mulheres vieram aqui, mas nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer, e Deus abre um parênteses e descortina o véu para dizer: aquela oposição vai cair por terra, aquele cadeado será quebrado. Não chegará o final de julho sem que Deus entre nesta causa como um valente terrível, e você vai bater continência e saber que o seu general marchou na sua frente. O quinto obstáculo que eu vejo que poderia ter impedido Joana de seguir a Jesus é porque Joana convivia com companheiras diferentes dela. Aleluia. Joana caminhava com outras mulheres lado a lado, mas que eram diferentes dela. Não conhecia os requintes do palácio, não conhecia a linguagem palaciana, não conhecia os destaques do palácio. A Bíblia não diz, mas eu creio que durante aquelas andanças de Jesus e Joana acompanhando aquela tropa, eu creio que Joana se encontrou com muitas mulheres simples. Mas sabe o que eu acho belo de uma pessoa quando ela é crente em Jesus? É que ela entende que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não é aquele que abraça quem está com um relógio Rolex e despreza quem não tem condição. Não, 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 não. Jesus, Ele é aquele que trata todos por igual. E Joana entendeu, aleluia, que caminhar com Jesus era caminhar com quem não tinha requinte igual dela, com quem não tinha posição social igual a dela, com quem não frequentava as festas do palácio como ela. Ei, deixa eu dizer uma coisa: se você é crente, chegou aqui, mas acha que você é melhor do que quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás, você precisa aceitar Jesus hoje outra vez. Isso não é coisa de crente, não. Oh, aleluia. Imagine aí essa mulher conhecendo toda a cultura do palácio, andando em aldeias e aldeias, cidades em cidades, juntamente com os discípulos e Jesus. E de repente, parece-me que eu estou vendo Joana chegando apressada no palácio, em casa, depois de ter estado à beira do mar ouvindo Jesus, depois de ter ouvido os sermões, e agora ela chega apressada, tendo pouco tempo para se arrumar, porque naquela noite tinha um jantar no palácio e ela precisava estar lá. Sabe o que me chama a atenção numa mulher equilibrada? É que se ela for para a aldeia, ela sabe estar na aldeia. Se ela for para o palácio, ela sabe estar no palácio. Se ela for para a favela, ela sabe estar na favela. Se ela for para a capital, ela sabe estar na capital. Uma mulher adaptável, que ela entende que o grande é Ele, a glória é dele, o digno é Ele, o poderoso, o destacado, o temível, o todo-poderoso é Ele. Oh, aleluia. Eu aprendo com Joana que quem ama Jesus aprende a conciliar as coisas para estar com Ele. O fato de estar no palácio não a impediu de estar de aldeia em aldeia. A Bíblia não explica como ela fazia isso, mas no nosso nordestinês, vamos traduzir, ela se virava nos 30, mas ela estava lá. Oh, aleluia. Quantas de vocês antes de sair de casa teve que deixar tudo arrumado, porque estava deixando marido, filho, mas vocês se viraram nos 30, porque mulher quando quer, mulher custa querer, mas quando quer, ela dá um jeito, ela arruma, ela cria situação, é assim ou não é? Ela faz, ei, ninguém detém uma mulher quando ela quer se encontrar com Jesus. E é nesse encontro, hoje à noite aqui, que você vai levar a resposta para casa. Oh, aleluia.
Escuta, Macapá. É nesse encontro hoje aqui que você vai levar resposta para casa. O filho algemado vai ser liberto, vai ter livramento, rapaz. Mídia, ainda que revólver bata catolé, mas o filho que é teu, Deus te diz nesta noite: abraço, guardo e dou vida. Essa mulher chamada Joana, aleluia, ela aprendeu a andar com quem não tinha o destaque dela. Joana resolve seguir o Galileu. Oh, aleluia. Ela não faz caso do conforto, ela não faz caso das amizades, ela não faz caso das regalias, do destaque, das joias, dos jantares, das roupas de pompa, dos presentes, da posição. Ela não faz caso das colunas sociais de sua época. Já parou para pensar que Joana possivelmente virou o assunto naqueles dias? Mas por que, irmã Aparecida? Era uma mulher de um homem influente do reinado de Herodes, seguindo o Galileu. Era uma mulher de um homem de destaque, seguindo Jesus. Ela pode ter sido o assunto da sua época, mas não se preocupe se você vir assunto na boca de ninguém. Mas com Jesus. Acabe com essa besteira de dar ibope para o inferno. Marche com Jesus. Acabe com esse negócio de estar preocupada com o que disseram, com o que vão dizer, com quem está lhe medindo. Ei, você não foi feita para estar sendo medida pela escala de Satanás. Para Deus você tem uma medida, você tem um peso, você tem um valor. Se pegue com Ele, abrace Ele e deixe a poeira para o diabo fazer conta dela. Os comentários na época talvez fosse assim: como é que pode uma mulher de um procurador, uma mulher de um destaque desse, ficar seguindo o embusteiro? Era assim que Jesus era conhecido por muitos. Como é que pode uma mulher de um homem tão ilustre seguindo aquele pregador pobre? Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Aceitei Jesus com 16 anos de idade. Eu sou filha de uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró, na minha cidade. Minha mãe, quando eu aceitei Jesus, foi um impacto muito grande, porque ninguém, nunca a minha família, tinha ouvido falar em ser crente ou querer ser crente. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, veio um recado lá do Ceará. O meu avô mandou um recado para mim. O recado era: pergunte a essa menina de onde foi que ela tirou esse negócio, dessa lei de crente. Porque na nossa raça nunca teve um crente. E trouxeram o recado do meu avô. Eu disse: nunca teve, mas agora está tendo e vai ter mais. Oh, aleluia. Jesus tem uma coisa tão bonita, que quando Ele coloca a certeza no coração do camarada, meu filho, Ele não abre nem para um trem carregado de chumbo com doido fumando em cima. E só Jesus faz isso, mais ninguém. Oh, aleluia. Deus está tratando nesta noite aqui com mulheres que são a primeira da sua casa. Deus está tratando nesta noite aqui com mulheres que são a primeira da sua família. Deus tem um segredo com essa turma que Ele chama primeiro. Ele dá um casco dobrado, uma estrutura que só o céu pode dar. Oh, aleluia. E eu me lembro que na época eu tinha um irmão meu que ele era maçom, espírita. Pastor Raimundo Nonato, ele é conhecido do pastor que nos trouxe, que nos transportou. Morou aqui em Belém.
E ele detestava crente. Ele dizia: que história de Deus. Eu quero um carro, meu Deus, que é o meu dinheiro, me dá o carro, eu vou na concessionária, meu Deus dá. Eu quero uma casa, meu Deus, que é o dinheiro, vou lá e eu compro, e o meu Deus dá. Quando foi um dia, estávamos conversando, eu estou dentro do contexto dos comentários da época de Joana. Estávamos conversando em família, eu, ele e mais outra irmã minha, quando de repente ele fazia questão de me cortar. E minha irmã Fátima olhou para ele e disse: por que você trata ela assim? Ele disse: eu não gosto porque ela é crente. Eu não gosto dela porque ela é crente. E Fátima ficou toda desestruturada. Eu falei: não tem importância, Jesus me ama, isso é o suficiente. Quando você entende que Jesus lhe ama, você aprende a superar tanta coisa, a superar a falta de amor, a superar a indiferença, a superar a ingratidão. Ei, saia daqui nesta noite na certeza: Jesus me ama e isso é suficiente. Bata aí quem está do teu lado e diga: Jesus me ama, isso é suficiente. Jesus me ama, isso é suficiente. Diga para tua companheira de estrada: Jesus me ama, Ele te ama, isso é suficiente. Talvez os comentários fossem para paralisar Joana. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma receitinha bem simples, que se toda mulher adotar, ela sai bem mais feliz, vivendo ao lado de Jesus. Não deixe que os elogios te embriaguem, e nem que as críticas te paralisem. Você não pode ser movida nem a elogio nem a crítica. Simplesmente siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. Joana fazia parte de uma galeria de mulheres. E que galeria era essa, irmã Aparecida? Primeira coisa que eu vejo na vida de Joana: uma galeria de mulheres. Ela fazia parte de mulheres que enfrentam desafios para servir a Jesus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje na minha família tenho 2 irmãos pastor, tenho um sobrinho pastor, tenho sobrinha pastora, tenho filha pastora, tenho genro pastor. É uma pastorada grande, glória a Jesus. Ganhei meu irmão que era maçom e espírita para Jesus. Ei, quando Jesus chega numa vida, meu filho, não tem para ninguém. E nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, como embaixatriz do céu, eu declaro: Satanás vai desarmar a barraca e vai vazar, porque o território está tomado. Rabá, Rebé, Andaia, você está sendo tomado aí, está sendo tomado aí, está sendo tomado aí, está sendo tomado aí. O território está tomado. Ai, anebe a sério. Joana fazia parte de uma galeria de mulheres que enfrentam desafios. Você está achando, minha querida, que Jesus vai chamar você para servir a Ele, para você estar caindo dos quartos com qualquer lutinha, é? Toma jeito, te apruma, aprenda a ser crente, ganha couro grosso, deixa de mimimi, deixa de caras e boca, de dodóizinho no lombo. Aprende a relevar, aprende a transportar o que é eterno, o que é poderoso, o que é glorioso sobre a sua vida. Repousa o aval da glória de Deus. Valorize isso. Você não é transportadora de mágoa, você não é transportadora de inveja, você não é transportadora de disse-me disse, de fofoca, de intriga. Ei, deixa essa arrumação aí para a turma do carrapicho. Você é lavada, posicionada, é crente que sabe de onde veio e para onde vai. Aí é bem você. A galeria de mulheres
que abraçam desafios para servir Jesus. Joana faz parte também de uma galeria de mulheres que fazem dos pés de Jesus o seu lugar de adoração. E aqui eu abro um parêntese. Onde é que você está contando as suas queixas? É no Facebook? Onde é que você está contando as suas dores? É no Instagram? É nas redes sociais? É nos grupos de WhatsApp? Onde é que você está? Mulher crente posicionada, ela entende que o melhor lugar do mundo é o divã de Deus, é os pés de Jesus. É lá que ela conta suas dores, é lá que ela chega cabra, abatida, acabrunhada, e sai de lá revigorada, fortalecida. Tem mulheres fortalecidas pelo céu aqui. Tem mulheres posicionadas pelo céu aqui. Joana faz parte da galeria de mulheres para servir a Jesus até que Ele venha. Aleluia. Joana faz parte de um grupo de mulheres, de uma galeria de mulheres que disponibilizam até recursos, bens para a obra do mestre. Uma mulher, quando ela ama a obra de Deus, até os seus recursos fluem, porque ela é uma abençoadora da obra. A bichinha é tão abençoada que se ela fizer cocada, dá certo. Se ela botar açaí para vender, dá certo. Se ela disser que vai vender tacacá, dá certo. Se ela disser que vai vender, aleluia, dindim, sacolé, não sei como é que você chama aqui, dá certo, porque Deus abençoa, Deus multiplica. Por quê? Porque a mão desta mulher é uma mão que toda semente que cai nela gera fruto. Oh, aleluia. Joana faz parte de uma galeria de mulheres que querem servir a Deus com excelência, o melhor. Aleluia. Eu estava olhando a organização de vocês. Eu sou muito observadora. E que coisa linda, um evento tão grande, mas com tanta organização. Cada mulher um sorriso. Ontem eu fui recebida no aeroporto. Aleluia. Pelas irmãs Raquel e o nome da outra? Lídia, né? Lígia, muito bem. Pela doutora Lígia e pela Raquel. Um sorriso, aquele amor, aquele carinho. Sabe o que é isso? Servir a Jesus com excelência. Procurar dar o melhor na obra dele. Aleluia. Não é porque é para Jesus que eu vou fazer de qualquer jeito. Se eu canto, vou inventar de ensaiar na hora de ir para a igreja. Não, não. Jesus merece o melhor. A obra do Senhor merece o melhor. Você não foi chamada para estar fazendo as coisas de qualquer maneira. Não, não. A obra de Deus merece o melhor. Joana faz parte de uma galeria de mulheres que abre mão do conforto, das regalias, do destaque, para estar aos pés de Jesus. Joana era tão desprovida de destaque, que ela queria estar perto de Jesus de aldeia em aldeia, mesmo sabendo que o palácio aparentemente parecia mais promissor. E isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque tem uma turma que ela só quer amizade com quem ela acha que é importante. O negócio dela é estar perto de quem acha que tem, de quem tem condição de pagar um jantar, de convidar para o aniversário, de pagar uma pizza depois do culto. Ei, acaba com essa pequenez. Você é serva de um Deus grande, de um Deus provedor, de um Deus que cuida, de um Deus que vê, de um Deus que julga, de um Deus que pesa os nossos feitos numa balança. Oh, aleluia. Joana faz parte de uma galeria de mulheres que avançam no serviço do mestre, mesmo na perseguição. Ela sabia que qualquer hora poderia sair uma ordem vinda de Herodes
Mas mesmo ela sabendo da iminência da perseguição, ela servia a Jesus. Quem é você quando a perseguição se levanta? Quem é você quando a oposição se levanta? Você revida ou você ora? Você abre a boca ou você se derrama nos pés de Jesus em lágrima? A gente tem que entender uma coisa: o inferno é objetivo, ele quer atacar e ataca. E nós temos que ser as mulheres dessa época, as Joanas, as Susanas, as Marias, as Anas, as Déboras, as Estés. Somos nós desse tempo, e temos que ter a consciência que ainda que a artilharia do inferno esteja apontada, servimos a um Deus que é livramento, servimos a um Deus que é escape, servimos a um Deus que é ajuda. Que sério. Joana faz parte da galeria de mulheres que não buscam reconhecimento e nem cargos. Fazem a obra pelo simples fato de serem devedoras do Senhor. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Ela não faz caso de regalias, de destaque, nem de cargo. E aqui eu abro um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. O cargo não vai levar ninguém para o céu, mas vai levar muita gente para o inferno. É uma competição, é uma carreira, é uma vontade de sentar na cadeira, é querendo achar que você era mais propícia para estar sentado. Acabe com isso. Quem levanta é Ele, quem brada é Ele, quem escolhe é Ele, quem elege é Ele, quem capacita é Ele. Porque você fica medindo a quem Ele não lhe deu o direito de medir. Ai, irmã Aparecida, porque eu gosto demais de trabalhar para Jesus. E lá na minha congregação, da minha igreja, eu não tenho espaço. Pega literatura, vai pôr em esquina, vai entregar lá, vai. Bota o pé na estrada, vai para o hospital, vai evangelizar lá, vai. Tem campo, para quem quer fazer, tem campo. Vai para a aldeia, vai evangelizar lá o Ribeirinho, vai, tem campo, vai. Vai falar de Jesus lá no pé de serra, vai, tem campo, vai. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar um pouco da minha experiência. Meu ministério não começou assim não. Ele começou no terraço da minha casa, sem eu saber o que Deus estava fazendo. Todo sábado à noite, eu sou pedagoga, eu rodava as provinhas bíblicas das minhas 3 filhas, Midian, Cássia e Sara, no mimeógrafo. Quem lembra de mimeógrafo aqui, dá um glória. A turma aqui é da minha época. Rodava as provinhas das minhas filhas bíblicas no mimeógrafo, e todo sábado à noite, no terraço da minha casa, eu dava um estudo bíblico para minhas 3 filhas. Eu não entendia o que Deus estava fazendo, mas Ele estava me preparando naquele pequeno rebanho para enfrentar grandes tropas como vocês. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: não despreze o dia dos humildes começos. Aleluia, glória a Deus. Joana faz parte, aleluia, do grupo que servem a Jesus simplesmente por ser devedora. A galeria de Joana são de um grupo de mulheres que não se prendem aos palácios da aparência, mas elas preferem estar nas aldeias da verdade. Ela não se prende aos palácios da aparência, mas elas querem estar nas aldeias da verdade. Lá na aldeia tinha a verdade, tinha aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Joana sabia que apesar de ser aldeia, mas era a aldeia da verdade. Há uma turma que quer os palácios da aparência, mas nesta noite o Espírito de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me dá graça para dizer: fica na aldeia da verdade.
Joana faz parte de uma galeria de mulheres que despreza comentários maldosos, destrutivos, só para seguir o mestre. Deixa eu dizer aqui uma coisa bem simples. Você decide. Ou vai ouvir Jesus, ou vai ouvir a tropa que quer ir para o inferno. Fui clara? Eu vou repetir para ficar mais clara ainda. Você decide. Ou vai ouvir Jesus, ou vai ouvir a tropa que quer ir para o inferno. Porque tem uma turma, meu filho, que não vai para o céu e nem quer que ninguém vá. Cria, inventa, aumenta, acrescenta, e ela quer impedir, mas nesta noite o espaço está tomado. Vai ter mulher se levantando e dizendo: eu não aceitava, mas agora eu aceito. Eu não fazia parte da tropa de fazer a obra, mas agora eu faço parte da tropa. Deus está querendo alistar mulheres aqui para se levantar neste último tempo, e a lista vai rodar o estado do Pará. Quando essa lista passar pelo estado, você vai se lembrar do que Deus falou hoje aqui. Eu tenho tanta certeza do que Deus está me dando, como essa mão é minha e essa é também. A lista vai passar no estado do Pará. Ai que a sebre andai. E mulheres que você nunca imaginou vão ser levantadas dentro do cenário deste estado. E vão ser levantadas para este tempo como uma voz profética. Sobre a limite. Joana faz parte de uma galeria de mulheres que são confiantes e creem no poder de Deus e no poder da sua palavra. Irmã Aparecida, isso faz diferença toda. Mulheres que creem no poder de Deus, minha filha. É o diabo dizendo assim: não vence não. Elas, quem? Essa? Já venci, já estou me preparando, é para a próxima. Mulheres que creem no poder de Deus. É alguém dizendo assim: não adianta orar, porque não muda não. Quem? Oração segurou o sol, deteve a lua. Porque aqui não vai fazer uma besteirinha dessa. Vem aqui. Oração segura sol e detém lua. Josué capítulo 10. Joana faz parte de uma galeria de mulheres que são humildes e agradecidas. Já parou para pensar que Joana teve privilégio que poucas mulheres da sua época tiveram? Aleluia. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 10, Joana fez parte da tropa que anunciou a ressurreição de Jesus. Aleluia. Valeu ou não valeu a pena sair do palácio? Valeu ou não valeu a pena? Aleluia. Andar de aldeia em aldeia. Ei, eu não conheço ninguém que se dedique a seguir a Jesus para ele não ter recompensa dobrada. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Não existe patrão melhor do que Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou uma caçula de uma família de 6 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. E eu sou a caçula de uma família de 6 filhos. Tenho 3 irmãos homens. Um já dorme, já partiu. E 2 irmãs mulheres. Lá em casa eram 3 homens e 3 mulheres, contando comigo. E a minha irmã Fátima, contadora, renomada, professora de faculdade. Minha irmã Carminha, advogada, 3 formaturas, professora. E essas minhas irmãs se destacaram, cada uma no seu cenário, cada uma na sua profissão. E eu, pedagoga, trabalhando em escola para criar minhas filhas,
e comecei a pregar a palavra de Deus. E minhas irmãs ganhando muito dinheiro, tocando a vida. E quando foi um dia eu fui visitar minha irmã Fátima, ela olhou para mim assim, e aquele dia deu para mim compreender que Jesus é o maior patrão que existe. E Deus já tinha me levado à Grécia, Deus já tinha me levado a Israel. E por falar em Israel, nós vamos ter agora no próximo ano a Caravana Milagres, que eu sou, pela misericórdia de Deus, a guia espiritual. Mais uma vez estarei indo com um grupo VIP para Israel, Caravana Milagres, agosto do próximo ano, se Deus quiser. E eu me lembro que um dia eu cheguei lá no escritório de minha irmã Fátima. Ela tinha muita gente esperando ela lá, ela é contadora, e tinha muitos contadores também trabalhando com ela. E ela olhou para mim e disse: minha irmã, tem uma coisa na sua vida que eu não entendo. E eu disse: o que é? Ela disse: eu só falto me acabar de trabalhar. Eu trabalho que nem uma condenada. E eu não tenho condição, não arredo o pé daqui para canto nenhum. Um dia eu estava lá em casa imaginando, eu digo: a Aparecida já conhece Israel, a Aparecida já conhece a Grécia, a Aparecida já conhece a Alemanha, a Aparecida já conhece o Egito. E imagine se fosse hoje, Suriname, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Suíça e por aí vai. Ela disse: eu fiquei sem entender, eu fui fazer essa matemática e fiquei sem entender. Eu digo: eu tenho a resposta. Ela disse: o que é? É porque, minha irmã, tu trabalha para o homem, eu trabalho para o dono dele. Você trabalha para o dono do homem, para o dono do mundo. Agora dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer: respeita meu patrão, viu? Respeita meu patrão. Respeita meu patrão. É dono do ouro, é dono da prata, é dono do mundo, é dono do homem. Manda no céu, manda na terra e manda no inferno também. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a exaltação. Joana teve o privilégio de ouvir da boca do anjo: por que buscais o vivente entre os mortos? Ora, se até hoje a gente ouve esse versículo, a gente se emociona, a gente sente o impacto dele na nossa vida. Um anjo dizendo: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, já ressuscitou. Oh, aleluia. Agora você imagine o que é você ouvir isso pessoalmente, ouvir da boca do próprio anjo. Joana fez parte da tropa que anunciou a ressurreição, porque ela tinha ouvido da boca do anjo. Ela amava Jesus, amava tanto que depois da sua morte, alta madrugada, ela planejou juntamente com outras mulheres cuidar do corpo de Jesus, preparando as especiarias, os ungüentos, juntamente com outras. A Bíblia diz que muito de madrugada foram elas ao sepulcro. Você está achando que lá na sua congregação, dirigindo aquele ciclo de oração, cuidando daquela repartição de conjunto, fazendo parte de comissão de visita, trabalhando para Jesus juntamente com aquelas mulheres, você está achando que você está esquecida? Você está achando que ninguém está lhe vendo? Não conheço ninguém que tenha esse patrão para passar vexame. Irmã Aparecida, mas vem luta, vem minha filha, vem prova, vem. Mas o patrão é tremendo, é provedor, é cuidadoso, é zeloso, se levanta, age, bate o martelo, dá veredito, dá escape, dá vitória. Ei, aguarde um remanejar de Deus, porque as lágrimas derramadas em oração em favor dos filhos de outros, elas estão reverberando por sua casa. Vai ter parentela salva. Se prepare para ouvir o toque, que a minha nébia.
na tua porta alguém chamando, e tu vai fazer aquela oração, e no meio daquela oração Deus vai se revelar e vai resgatar uma alma que há muito tempo está algemada. Mas Deus nesta noite me dá autoridade para dizer: algema tem, algema tem, mas quebra o arco, corta o lança, queima o carro no fogo e mando aquietar e saber que eu sou Deus. Oh, aleluia. Joana teve um privilégio. De acordo com Lucas 8:4, Joana ouviu de camarote a parábola do semeador. Oh, aleluia, uma parábola das mais belas da Bíblia. Joana estava lá. Oh, aleluia. O que mais acontece com mulheres que resolvem seguir este caminho? Quais as experiências que elas têm no caminho, quando se encontra com Jesus? Há perdão. A mulher adúltera foi pega em adultério, mas a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher, depois de dizer: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Quando ele olha, ninguém está mais. Ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aquela mulher diz: Senhor, foram embora, não tem mais nenhum. Jesus disse: nem eu também te condeno, vá em paz, aleluia, e não peques mais, aleluia. Quem se encontra com Jesus no caminho tem cura. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu sararei. Ela consegue romper a multidão, consegue tocar e a cura brota. Nesta noite Deus te trouxe aqui para receber cura. Nesta noite Deus te trouxe aqui para receber cura. Nesta noite Deus te trouxe aqui para receber cura. Recebe. O que mais acontece com mulheres que se encontram com Jesus no caminho? Mulheres que se encontram com Jesus no caminho, elas desfrutam de obra de libertação. Aleluia. A mulher cananeia, lá no Evangelho de Mateus capítulo 15, aquela mulher chega para Jesus e diz: Senhor, socorre-me, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele diz: eu não fui enviada a não ser as ovelhas da casa de Israel. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para a mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu creres. E a Bíblia diz: e desde aquela hora sua filha ficou sã. Eu convido você a ficar em pé agora. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Aleluia. Ainda de pé, fica para receber esta oração. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, Deus de perto, Deus de longe, Deus de monte, Deus de vales, Deus de desertos e Deus de planícies. Aqui estão as tuas servas. Tu marcastes com estas mulheres o teu encontro, e eu sei que elas sairão daqui renovadas, elas sairão revigoradas, elas sairão alimentadas, elas sairão nutridas para vencer as intempéries da vida, porque tu, Senhor, as levantastes. Essas mulheres caminham contigo. Essas mulheres abraçaram um chamado. Essas mulheres têm renúncias, lágrimas, petições. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita cada uma das minhas irmãs. Visita cada coração que chegou aqui atrás de uma resposta. Se revela na madrugada, se revela em som, se revela nos louvores, na palavra, no deitar, no levantar, no caminhar. Aumenta a força e a resiliência destas mulheres. Elas precisam verem filhos libertos, maridos salvos, o nome do Senhor sendo glorificado.
E eu sei que nesta noite tu estás desfazendo laço, tu estás quebrando a barreira. Porque tu és grande e forte é o teu nome. Jeremias capítulo 20 verso 11 diz que o Senhor marcha à nossa frente como valente e terrível. Eu creio na tua palavra e libero esta palavra para as tuas filhas. E a igreja diz: